senhores deputados, deputadas, imprensa, servidores. Senhor presidente, claro que é importante falarmos do dia 15 e homenagearmos os professores. Nós que defendemos a valorização do professor pela sua importância na sociedade, não só na condição de que muitos se encontram, que os fazem, de certa forma, reféns de uma realidade, professores que, dedicando a sua vida a educar, não recebem as condições para tanto. E educar, senhor presidente, é, com certeza, formar pessoas, mais do que levar apenas informações, o conhecimento, mas formar, possibilitar ao aluno o acesso ao conhecimento de modo geral, mas também uma visão de valores, de princípios, que com a liberdade de cada um possa tomar para a sua vida, na sua conduta diante da sociedade, diante da família, o posicionamento, mas recebendo formação. E é o professor, é o mestre que nos traz esta formação, que se soma ao esforço da família em formar uma pessoa para a vida, para o exercício da cidadania. Então, eu quero, já falando em educação, homenagear esta casa que, ao colocar na Comissão de Educação, como presidente, o deputado Conte Bittencourt, muito contribuiu para esse Estado e para que a educação nesse Estado, especialmente aqueles oprimidos, aqueles reféns de sistema, tivesse aqui na Assembleia uma voz. Então, deputado Conte Bittencourt, o meu reconhecimento e minha homenagem ao seu trabalho na Comissão de Educação desta Casa. Quero também, senhor presidente, homenagear aqui professores que passaram pela minha vida e contribuíram para a minha formação. Quero registrar aqui a professora Regina Ferro, minha professora do primário, já falecida, mas que tanto me acolheu, eu com as dificuldades da vida, ao chegar na escola, me animava, porque estava ali a professora Regina Ferro dizendo para mim que eu poderia ser um cidadão, que a educação poderia transformar a minha vida. Quero também saudar aqui a professora Leni Chelin, que no meu curso de ensino médio me fez, nas suas aulas de psicologia, entender melhor o mundo, entender melhor as pessoas. Quero saudar também, já na universidade, o professor Ângelo Longo. O professor Ângelo Longo foi meu professor de História no ginásio e depois de Sociologia na faculdade. Ângelo Longo, com a sua sensibilidade, com a sua maneira de ver o mundo, muito contribuiu na minha formação. Também faço um registro aqui de um homem que teve sempre uma ideologia de buscar uma educação de melhor qualidade e se dedicava nas salas de aula, o professor Paulo César Cavalcante Maia, que merece também aqui o meu carinho. Mas, senhor presidente, ao falar de educação e ao falar da importância do professor,
na formação. Eu, diante desse momento eleitoral, de decisão do futuro dos próximos 4 anos, não posso deixar de lembrar aqui a diferença entre o discurso e a prática de muitos. Veja que esta casa tentou, através do apoio a uma emenda do PSOL, tentou dar uma extraordinária contribuição à educação desse Estado, quando propôs aqui a dedicação exclusiva dos professores, permitindo que se dedicassem a uma escola, que se acabasse essa correria de um lado para outro. Então, o que aconteceu? Simplesmente, o governo Cabral, o governo Pezão, que tem muito discurso, mas de prática não há coerência, não acolheu e devolveu para esta casa vetando. E a casa aqui acabou admitindo esse veto. Admitindo sob pressão, mas sem que o governo não apresentasse uma proposta, porque ele poderia, mostrando boa vontade, ter apresentado uma proposta, dizendo, olha, não posso fazer de imediato, mas ao longo de tantos anos nós vamos fazer. Não, simplesmente esqueceu da importância desta proposta apresentada a esta casa e aprovada inicialmente nesta casa. Então, está claro aí, já a incoerência entre o que diz e o que faz. E sobre incoerência, e também estamos falando aqui de educação, de formação, de capacidade de interpretar os fatos, porque o bom educador é aquele que nos ajuda a interpretar os fatos da vida, do cotidiano e, a partir dessa interpretação, tomar posição baseado nos nossos princípios, nos nossos valores. Mas, muitas vezes, a mídia faz uma confusão na cabeça do cidadão enorme. Veja, senhor presidente, vamos falar da região serrana. A região serrana, no primeiro turno, deu vitória ao candidato Aécio. Pois bem, eu creio que agora, no segundo turno, com uma análise mais acurada, vai se analisar e ver o seguinte: o presente dos tucanos para a região serrana foi colocar um pedágio dividindo a cidade de Teresópolis, atendendo a empreiteira, desrespeitando o povo, fazendo com que a população do 2º Distrito de Teresópolis, a população de São José do Vale do Rio Preto, de Sumidouro, do Carmo, de Sapucaia, ficasse refém e fosse obrigada a tirar muitas vezes o dinheiro do pão de cada dia da sua família para pagar um pedágio absurdo. Foi no governo do PSDB. Depois de 10 anos de luta, deputado Conte Bittencourt, foi quando nós, do governo do PT, conseguimos levar o presidente da NTT, e lá ele pôde ver no rosto das pessoas, o desastre que o governo do PSDB fazia na região serrana. E aí nós conseguimos, então, sob os auspícios da visão do governo do PT, tirar o pedágio de Três Córregos, libertar aquela população daquele verdadeiro crime. Também, no âmbito do Estado, o Pezão teve uma votação expressiva na região serrana. Mas vamos analisar bem o que pode ter de gratidão a região serrana ao governo atual, que, a não ser
algumas ações em Friburgo, mas nas outras 6 cidades não fez o que deveria ter sido feito. Teresópolis não tem uma casa entregue às vítimas da tragédia de 2011. Teresópolis e as outras 6 cidades, aí todas elas, não tiveram recursos destinados ao atendimento, ao tratamento psicológico das vítimas. E hoje há depressões, há aumento de suicídios. Então, o governo Cabral e Pezão, que recebeu recursos da presidenta Dilma, a presidenta Dilma imediatamente colocou recursos para as cidades e depois, vendo que havia em muitas cidades a incompetência inicial para tocar os projetos, botou na mão do governo do Estado, que se mostrou incompetente também. Para lembrar, só uma citação. Na localidade de Cruzeiro, segundo o distrito de Teresópolis, uma ponte foi licitada 4 vezes. 4 vezes. A última vez, licitada as máquinas e ia iniciar o trabalho, veio o INEA, do próprio governo do Estado, porque a incompetência de gestão do governo do Estado na tragédia da região serrana fez com que o próprio INEA, não conversando com a Secretaria de Obras, simplesmente parasse a obra dizendo, olha, não está correto o projeto. Então, estas reflexões, senhor presidente, para terminar, elas precisam ser feitas, é um momento importante de ver essa decisão, tanto para o governo federal como do governo do Estado, é uma escolha de lados. É uma escolha de lados. É ver quem está com o povo, quem tem sensibilidade para lidar com o povo, quem tem diálogo com o povo. E nisso, no plano federal, o Aécio não mostra nenhuma competência para isso, tendo perdido, inclusive, no seu estado. E no plano estadual, sinceramente, a região serrana vai refletir e vai, com certeza, ver que ela foi desrespeitada e precisa de um novo governo nesse estado para valorizar e para acolher aquele povo sofrido. Muito obrigado.